Boa noite, amados. Boa noite, amados. Não. Boa noite, amado pastor Bill. Boa noite, amados. Muito bem, agora eu sinto-se em casa. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje à noite com os amados irmãos. Para mim, um privilégio de tal maneira que eu possa hoje à noite manejar bem a palavra de Deus. Ou seja, hoje à noite Deus vai falar conosco de uma forma tal que seja para todos nós uma confrontação bíblica que é sadia para a nossa vida, concernente à vida conjugal. Eu quero apresentar a minha esposa Nancy, casados 59 anos na sexta-feira passada. Amém, aleluia, amém. Muito bem, nosso assunto hoje à noite, conflitos conjugais. Eu digo para vocês hoje à noite, devido tanto tempo casado com a minha mulher, que eu digo para você que na verdade, conflito faz com que você possa crescer na vida espiritual. Uma vez que você esteja lidando com conflitos na sua vida de uma forma bíblica. Ou seja, nós devemos identificar o problema que está dentro da nossa pessoa, para que nós possamos lidar com ele de uma forma que agradeça a pessoa de Deus. Então eu quero começar hoje à noite com um verso-chave aqui para nós. Mateus 22:37 fala: amarás o Senhor teu Deus. Então nós entendemos que Jesus, quando ele estava sendo confrontado pelos fariseus, ele deu uma resposta tão sábia, tão simples, mas uma resposta sábia. Ele havia dito para eles: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem é mais próximo à minha pessoa? É a minha esposa Nancy. 59 anos, eu digo para você, não tem sido algo fácil. Quando eu me casei com ela, eu não era crente. Depois de 9 anos, eu converti. Depois de 9 anos, nosso casamento foi de bom para o melhor. E hoje, nós estamos no caminho para ter justamente uma vida conjugal diante de Deus de uma forma que agrada a Ele em todos os sentidos, apesar dos problemas, apesar dos conflitos que a gente tem, porque nós somos pecadores. Então nós entendemos que vai haver problemas em nossa vida conjugal. Então nesta noite eu quero passar para você algumas coisas que Deus havia me ensinado durante esses 50 anos de convertido, sendo casado com a Nancy. Agora nós temos outra chave aqui, chama-se o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, e maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, normalmente o que nós ouvimos é o seguinte, que o homem deve amar a sua esposa, e a esposa deve ser o que sujeita a seu marido. Mas eu digo que os dois são iguais. Veja comigo o seguinte: submissão significa servir com amor. Agora, quando você está amando alguém, você está servindo essa pessoa como Jesus mesmo, na noite que ele foi atraído, ele lavou os pés dos discípulos. Agora veja, submissão igual servir em amor, e amor é servir com submissão. Agora eu vou explicar mais para frente sobre isso aí. Veja então: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora talvez você pense: mas que isso tem a ver com a vida conjugal?
Jesus, a cabeça da igreja. A igreja, a noiva dele. Então, sendo que eu estou imitando a pessoa de Cristo Jesus, eu devo me comportar, eu devo me proceder, eu devo ter uma conduta igual a ele. Mas, ao mesmo tempo, sou pecador. Mas, devido ao fato que o Espírito Santo habita em mim, eu posso amar a minha esposa da mesma maneira que Deus ama a minha esposa. Agora veja, ele fala, deveis também lavar os pés uns aos outros, e porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, não é uma opção, uma ordenança. Eu devo amar da mesma forma que Deus ama a minha pessoa. Ou seja, submissão significa servir e o amor. Inclusive, Jesus não havia dito o seguinte: eu não venho para ser servido, mas eu venho para servir. Então percebe, o homem que é a cabeça da família, ele deve ser justamente um servo de Deus na sua casa. Ou seja, mesmo que ela seja submissa, ela deve servir e ela deve me amar. Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que eu devo amar a minha esposa, ou seja, eu devo ser o servo dela. Eu devo ser submisso à pessoa de Deus. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele não deixou a sua autoridade de lado. Ele tinha toda a autoridade, mas ele mesmo se colocou de uma posição de servo diante de seus discípulos. Então, sendo que eu devo imitar a vida dele, não é correto que eu seja o servo da minha esposa? Não resta dúvida que eu tenho autoridade sobre ela como marido. Deus me colocou como uma autoridade. Mas ao mesmo tempo, eu devo ser igual a Jesus em servir a minha mulher. Então, Nancy, eu devo servir ela como Cristo havia servido os seus discípulos. Percebem que ele abaixou de tal maneira que ele pegou uma bacia, ele pegou uma toalha, ele começou a lavar os pés dos discípulos. Naquele tempo, eu creio que os discípulos tinham chulé. Sabe por quê? Porque eles andavam numa terra, ou seja, uma estrada de terra, um caminho de terra. E percebe que os pés deles ficaram sujos. De tal maneira que quando você está sendo recebido de alguém, de uma casa, o servo, ele vem lavar os pés dos discípulos. Mas nesse caso, foi Jesus que lavou seus pés. Não foi ao contrário. Mas veja que ele fala, nós devemos fazer igual. A minha pergunta para você hoje à noite, como marido: você é um servo da sua mulher? Você está servindo ela? Você está dando preferência para ela? Ou você pensa que ela deve me servir? Mas ao mesmo tempo também ela deve ser uma serva. Então, nosso trecho bíblico hoje à noite, que é a chave, é Mateus, Efésios e também o livro de João, onde nós podemos entender o que significa amor. Agora veja o objetivo hoje à noite. Primeiramente, eu devo entender o conflito inevitável no relacionamento conjugal. Quem que casa está casando com problema. Não existe pessoa que não tem problema. Eu nasci com problema. E todo dia eu tenho que identificar, entender que eu tenho problema na minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma solução. Essa solução se chama esperança bíblica. Eu posso lidar com um problema biblicamente de tal maneira que eu seja mais que vencedor na minha vida conjugal. Então eu devo entender que o conflito é inevitável no relacionamento conjugal.
ao mesmo tempo, cabe a mim identificar as causas dos conflitos e especialmente a sua principal raiz. Normalmente, nós gostamos de culpar outra pessoa pelas nossas reações. Mas a reação nossa é nosso problema. Eu devo reconhecer diante de Deus, em primeiro lugar, o problema na vida do Bill. Eu preciso lidar com esse problema de uma forma bíblica, para que eu possa lidar biblicamente com o problema na vida conjugal. Agora, aplicar princípios bíblicos na solução de conflitos. Então, o que nós devemos ter? Conhecimento bíblico e sabendo que Deus nos dá uma orientação. Ou seja, hoje à noite nós estamos fazendo leitura bíblica, nós estamos ouvindo a palavra de Deus e nós estamos estudando ela. E quando estou ouvindo a palavra de Deus, quando estou lendo a palavra de Deus, estou ouvindo a voz de Deus. Quando eu estou estudando a palavra de Deus, Ele está dando para mim uma instrução. E nessa instrução, hoje à noite, eu preciso entender o problema da perspectiva bíblica. Eu devo identificar o problema da perspectiva bíblica. E eu devo ver também a solução do problema da expectativa bíblica, ou seja, esperança bíblica, e aplicar o princípio bíblico na minha própria vida. Agora, repara comigo o seguinte: muitos dos conflitos conjugais resultam de uma vida cujo propósito é agradar a si mesmo e não ao Senhor. Ou seja, sabe o que acontece comigo? Eu puxo sardinha para mim. Eu puxo a sardinha para mim. Eu procuro o melhor para mim pela minha natureza. Será que você não tem o mesmo problema? Será que não há momentos que você puxa sardinha para você? Só não há momentos que você procura o melhor para você. Então, isso se chama natureza pecaminosa. Então, na vida conjugal, o que acontece é que a pessoa procura agradar a si mesmo, em vez de ser agradável ao seu cônjuge. E justamente hoje à noite nós queremos abordar isso aí. Agora, para eu ser agradável à minha esposa, eu preciso ter justamente como alvo o seguinte: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Agora, a minha pergunta hoje à noite: se eu estivesse conversando com o seu cônjuge e perguntando sobre o seu cônjuge é agradável, o que você falaria para mim hoje à noite? Agora, se eu faço outra pergunta: você é agradável ao seu cônjuge? Você procura agradar a Deus? E quem quer agradar a Deus não puxa sardinha para a sua brasa, não puxa brasa para a sua sardinha, não puxa mesmo. Agora veja, nosso alvo, a minha meta na vida conjugal, agradar a Deus, não a minha esposa. Eu não procuro agradar a ela. Sabe por quê? Ela é pecadora. Nem sempre, mesmo fazendo a coisa certa, que ela está sendo de mim como uma pessoa agradada devido ao meu comportamento. Mas em vez que eu vou fazer com ela, eu vou agradar a Deus, eu vou abençoar a vida dela. Ou seja, abençoar o nosso cônjuge. Agora, repara comigo o seguinte: os conflitos podem ser resolvidos e quando tratados como biblicamente, ou seja, são verdadeiras oportunidades para o crescimento espiritual. Irmãos, durante 59 anos, eu tenho tido tantos problemas, tantos conflitos, e tudo aquilo contribuiu para meu crescimento espiritual. Hoje, eu sou mais espiritual hoje, não devido somente ao estudo bíblico, não somente entender o problema de perspectiva bíblica, mas a aplicação das Escrituras na minha própria vida, entendendo que tem solução para problema na vida conjugal.
Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Agora veja, ele está dizendo que todas as coisas que acontecem na sua vida é para o seu bem. Isso inclui as coisas ruins, tanto como as coisas boas. Agora, eu digo para você, na minha vida conjugal, houve alguns acontecimentos que não foram bons. Houve algumas coisas que não foram boas para a minha vida no sentido do meu querer. Mas Deus fala que tudo que acontece com Bill, tudo que acontece na sua vida conjugal, contribui para seu bem. Agora, irmãos, é difícil entender isso aí. Mas como eu vou entender? Pela fé, sabendo que Ele é mais sábio do que eu. Agora percebe, Ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora veja, para serem conformes à imagem de seu Filho. Conflito, tratado de uma forma bíblica, contribui para você ser conformado à imagem de Cristo. A minha vida deve refletir a pessoa de Cristo no momento de conflito. Agora é fácil refletir Cristo para alguém quando tudo vai bem, mas na vida conjugal nem sempre tudo vai bem. Há conflitos. Esses conflitos, entendidos biblicamente, identificados biblicamente, vendo a solução biblicamente, você percebe que você vai refletir justamente a imagem de Cristo. Ou seja, essa imagem é mental. Ou seja, nós estamos tratando a parte intelectual, a parte da minha vontade, a parte também do quê? Das minhas emoções. Não somente as minhas emoções, mas trata também no nível da minha consciência. A parte moral significa que Deus, a imagem dele, Ele é justo. Quando me converti, Deus me declarou justo diante dele. Mas na vida diária, eu não sou justo. Mas pela palavra de Deus, a aplicação dela na minha vida, a ajuda do Espírito Santo atuando na minha vida, e aplicando as escrituras de tal maneira, eu estou sendo igual à pessoa de Deus quando eu trato o problema conjugal justamente de uma forma que agrada a Deus. Lembra que nossa meta que é? Agradar a Deus. Não agradar seu cônjuge. Não agradar o pastor da igreja. Agradar a pessoa de Deus. Então tem a parte social. A Bíblia não fala que Deus falou para Ele mesmo, dizendo o seguinte: não é bom que o homem seja só. E o que Ele fez? Ele fez uma pessoa do seu lado para ser auxiliar para a vida dele no ministério. Então Deus, a imagem de Deus, não é uma imagem física, uma imagem mental. Deus tem seu intelecto, Ele tem a sua vontade, Ele tem as suas emoções. Sendo que eu fui criado à imagem de Deus, mas Adão desobedeceu a Deus, então a imagem de Deus na minha vida foi desfigurada. Mas quando Jesus, na pessoa do Espírito Santo, por meio da pregação de Deus, entrou na minha vida, houve uma mudança radical na minha maneira de pensar, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir. Então, na parte mental, moral e social. Conflitos conjugais. Conflito é algo comum a todos os casamentos. Se você está aqui hoje à noite casado, eu faço essa pergunta para você. Não precisa responder para mim. Deus já sabe, eu não preciso saber. Mas eu entendo que você tem conflito na sua vida conjugal. Não existe casal que não tem conflito. Conflito devido ao fato que nós somos o quê? Pecadores. O pecador sempre puxa brasa para a sua sardinha. Ele sempre procura o melhor para ele. Mas para ser servo de Deus, eu preciso dar honra
a preferência para minha esposa. Vejo o alvo do casamento não estar isento de conflito, mas lidar biblicamente com conflito quando ele acontecer. Então você percebe que talvez hoje você tinha um conflito com seu cônjuge. Talvez foi de ontem. E se não foi hoje ou ontem, você pode pensar assim, na semana que vem ou amanhã você vai ter algo de conflito na sua vida. A minha pergunta, você entende como lidar com conflito bíblico, com conflito na sua vida de uma forma bíblica? Então veja o seguinte, as diferenças entre o casal deveriam ser oportunidade de crescimento e não causa de conflito. A minha esposa, o jeito dela não é igual ao meu jeito. Não é. Então você percebe logo mais o fato que eu penso de uma maneira, ela pensa de outra maneira, já tem conflito. Às vezes ela quer fazer tal coisa, eu não estou afim. Não quero fazer. Conflito. Às vezes ela quer comprar alguma coisa, eu digo para ela, eu acho que nós não devemos comprar aquilo. Conflito. Então nós devemos entender como lidar com as diferenças em nossa vida, porque nós não somos iguais no modo de pensar. Porém, quando você começa a entender o problema de uma perspectiva bíblica, quando os dois estão pensando da mesma forma quanto a palavra de Deus, tem solução para aquele conflito entre as duas pessoas, porque a Bíblia nos fala claramente que conflitos contribuem para nosso, o quê? Crescimento espiritual. Nós seguinte, todos os casamentos sofrem de vários graus de dor e ira, causados por uma ofensa do cônjuge. Agora, minha pergunta para você hoje à noite. Você já tinha um momento que você faltou paciência com o seu cônjuge? Já houve um momento que você sentiu uma dor no seu coração devido ao seu cônjuge? Houve um momento que você tinha uma raiva, uma irritação dentro de você e culpando o seu cônjuge? Então percebe que isso fala para nós claramente que nós somos o quê? Pecadores. Mas graças ao nosso bondoso Deus, Ele deixou para nós um manual. Esse manual chama-se Bíblia. E para ser utilizado de tal forma que ela não somente faz a parte religiosa, mas ela faz a parte o quê? Prática em nossa vida diária. Agora, repara o seguinte. As escolhas que os cônjuges fazem durante um conflito ir a separá-los, ainda mais, ou uni-los mais fortemente. Depende da minha atitude quanto àquilo que está acontecendo. Aquilo vai me unir com ela, ou aquilo vai fazer com que eu fique afastado dela. Eu sou conselheiro bíblico, e a maioria dos clientes que vêm me procurar são casais. E os casais, sabe o que eles têm? Problema. E às vezes o problema é ira. Às vezes o problema é ansiedade. Às vezes o problema é preocupação. Às vezes alguém diz que o problema é depressão, enquanto depressão é sintoma de algo no coração da pessoa. Então veja comigo o seguinte. Possíveis causas dos conflitos conjugais. Comunicação, trabalho, profissão, finanças, mágoas, parte sexual, filhos, distanciamento. Tudo isso aí pode causar justamente um conflito na sua vida. A maioria dos casais que me procuram tem problema financeiro. E quando tem problema financeiro, você percebe que o problema não é financeiro. O problema está no coração da pessoa e o sintoma, a parte financeira. Porque quando a pessoa tem problema financeiro, normalmente porque ele, ou ela, ou os dois, está gastando mais do que está entrando. E tem uma saída maior do que a entrada. Então eles me procuram. E eles pensam que o Bill vai resolver tudo. Não, porque o que o homem semeia,
ele vai o quê? Colher. Então, eu não posso resolver o problema financeiro, mas eu posso fazer uso da palavra de Deus de tal maneira que o problema no nível de coração pode ser o quê? Resolvido. Mas a consequência do conflito continue até a pessoa comece a entender lidar com a parte financeira na sua vida. Mateus 7, 1 e 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o que? O cisco do olho do teu irmão, ou seja, do seu irmão. Então, não julgueis para que não sejam julgados. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho. Então, você percebe que a primeira coisa que eu tenho que entender, eu não sou o juiz. Eu não sou. Por isso a Bíblia fala, não julgueis. Agora, isso não significa que eu não posso julgar. Eu devo entender que o juiz é Deus. Quando ele fala, não julgue, ele está dizendo, você não é o juiz. Agora, veja, se nós entendemos que nós não podemos julgar, veja o que ele fala, hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, ou seja, você vai se julgar primeiro. Deu para entender? Diga-me sim. Só 3 pessoas? Entenderam ou não? Sim. Ok, então você não é o juiz, mas você deve julgar a si mesmo de acordo com o juiz. E o juiz quem é? Deus. Como eu posso conhecer o julgamento dele? A palavra. Ela me julga, ela me anima, ela me confronta, ela me exorta, ela me instrui. Então, na palavra de Deus, ela é o juiz. Agora veja, a primeira coisa, o Bill vai julgar a si mesmo, mas o Bill não é o juiz. Deus é o juiz. Você deve fazer o quê? O uso da palavra de Deus no seu julgamento de si mesmo. Agora, veja ainda, eu devo tirar o que? A viga do meu olho. Essa viga pode ser falta de paciência. Essa viga pode ser justamente uma irritação. Essa viga pode ser um pouco de ansiedade. Essa viga pode ser que eu sou nervoso. Eu devo avaliar, julgar a mim mesmo primeiro. Agora notem, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, o cisco é julgar seu próximo. Agora, eu não sou o juiz, mas eu faço uso da palavra de Deus para que a palavra de Deus julga justamente o meu cônjuge. De acordo com a palavra de Deus, eu não sou o juiz, mas eu faço uso da palavra e ela julga o caso. Ou seja, nesse caso, na verdade, eu estou fazendo uso da palavra de Deus para avaliar o comportamento do meu cônjuge. Mas antes, eu devo avaliar meu comportamento. Antes, eu devo me julgar. Então, Deus é o juiz. E você deve fazer o uso da palavra de Deus. Pergunta para você ponderar. Quais são as ferramentas que podemos utilizar para melhorar o nosso relacionamento conjugal? Você tem uma pergunta para isso aí? Será que você poderia orientar um casal que está com problemas conjugais? Você sabe como orientar esse casal de acordo com a palavra de Deus? Você sabe como aplicar o que você está colocando para o casal? Notem o seguinte, então, a verdade bíblica é o seguinte: os cônjuges, crentes em Cristo, relacionam-se de modo sobrenatural como irmãos e irmãs em Cristo e devem, portanto, apoiar uns aos outros pela prática do amor. Então, o que é amor? O amor é o fogo que arde sem se ver. Então, dentro de você tem aquele fogo que arde, mas ninguém está vendo esse amor. Está vendo o resultado do amor na sua vida. Não somente isso, mas é ferido que dói e não se sente. Ou seja,
Muitas vezes eu tenho uma dor no meu coração quanto a algo entre eu e minha esposa, e eu percebo que eu não sinto aquilo que está acontecendo devido ao fato que eu estou encarando aquilo biblicamente. Ou seja, o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Agora notem outra coisa, a palavra amor nas escrituras significa essencialmente um compromisso sólido de agir sacrificialmente para com o seu cônjuge. O exemplo de Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Ele falou, façais o mesmo. O quê? Deveis lavar os pés uns dos outros. O seu propósito de vida for a satisfação pessoal, você vai ter problema incrível. Veja o que acontece. Quando você está procurando se satisfazer, cada cônjuge culpará os outros pelos seus problemas e dificuldades, embora ambos estejam pecando. Mas é interessante como eu, pela minha natureza pecaminosa, há momentos que eu culpo a minha mulher. Eu digo para ela, você me irritou. Você fez com que eu falte paciência contigo. Quem estou culpando? Ela ou mim? A irritação está em nosso coração. A ira está no nosso coração. Nós não podemos culpar outra pessoa dizendo que você me irritou. Não. Porque irritação é algo pessoal na minha própria vida. Eu reagi em vez de agir biblicamente com ela. Veja o trecho bíblico. Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela deu da árvore, eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. Então desde lá para cá, o homem por si mesmo procura colocar culpa em outra pessoa. Será que eu sou o único aqui que faz isso? Será que você não tem colocado a culpa em uma outra pessoa pelo menos uma vez? Ou talvez duas? Ou até hoje você culpou alguém do seu comportamento? Tiago fala o seguinte, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres, que milita vossa carne? Agora veja o que nós estamos entendendo. Tem contendas na vida conjugal e um motivo é que a gente procura satisfazer com seus prazeres para si mesmo em vez de servir seu cônjuge. Então, como o homem trata o problema? Normalmente, ele trata o problema atacando o seu cônjuge. Então ele fica atacando ela, ou ela, por sua vez, está atacando ele. Então será que vai ter solução? Não vai ter. Porque ele, por sua vez, ele pensa que ela é o meu problema. O jeito dela é o meu problema. Se eu tivesse casado com outra, eu não teria esse problema. Se ela tivesse se comportado de uma outra maneira, eu não teria esse problema. É ela. Mas ela está olhando para ele. Espera aí. Por que você está me culpando? Não é você que fala desse jeito? Eu só dei a mesma moeda para você que você deu para mim. Então você é culpado, não eu. Eu não teria devolvido a moeda para você. Mas, ele fala assim, mas espera aí. Você não deu o início dessa briga? Não foi eu. Foi você. Eu estava na minha. E de repente você começa a comigo. E Marcelo falou, olha, eu não estava com você. Você não me tratou bem. Deu para entender a maneira de não tratar conflito. Mas a maioria de nós, o que acontece, a gente trata dessa forma. Agora, eles culpam uns aos outros. Agora, vamos voltar novamente para o nosso estudo. Quando o casal tem como propósito de vida a satisfação pessoal, a tendência será resolver os conflitos conjugais à maneira do homem. Agora, vamos ver a maneira do homem. O que acontece com ele? Primeiramente,
ele fica recusando aplicar princípios bíblicos na sua vida para resolver os conflitos. Ele nega a orientação bíblica. Ele fala que eu tenho razão. Mas vocês sabem que eu aprendi em Minas Gerais? Você pode ter razão, mas vai preso. Isso que o guarda fala lá. Uma vez o guarda me pegou lá na estrada, eu me desculpei. Olha, não estava correndo. Você está enganado. Ele falou, senhor, você tem razão, mas vai preso. Ou seja, multado, né? Deu para entender? Eu queria culpar o que? A estrada. Agora veja o seguinte, procurando fazer trocas e barganhas para conseguirem o que querem. Uma boa troca é o seguinte, a mulher fala para eu vou lhe dar sexo. Ah, é mesmo? Vai me dar sexo? Sim. Oh, espera aí. E sim, vou dar sexo para... Mas você precisa... Deu para entender? Ela usa da parte sexual para conseguir o que ela está querendo. Deu para compreender isso aí? Agora, isso é só um exemplo. Agora, veja outro aqui. Permitindo que seus sentimentos ou emoções determinem o curso das suas ações. Ou seja, eu não estou afim. Você já falou para alguém assim? Eu não estou afim. Não sinto vontade. Não quero mesmo. Então isso cria problema devido ao fato que você está sendo orientado pelos seus sentimentos. Veja outra aqui. Construindo vidas separadas com interesses distintos, embora continuem a viver juntos. Tem homens que são casados, não querem divorciar-se, não querem separar-se, mas querem ficar na mesma casa e ter uma vida separada como outra pessoa lá fora. Tem pessoas assim. Chama-se amante. Chama-se amante. E, às vezes, a pessoa pensa, eu vou resolver meu problema com ela, eu não vou lhe dar sexo. Não vou me dar sexo. Então eu vou procurar outro lugar. Irmãos, você acha que eu estou brincando? Não. Muito homem procura sexo fora de casa, porque ele culpa a mulher, ele culpa ela. Então, ele se justifica em ter amante lá fora, porque ele pensa, ela não está fazendo o seu dever para comigo. Agora, veja o seguinte, procurando razões para abandonar o lar e ameaçando fazê-lo. Se você não pare de fazer isso, eu vou deixar você. Eu vou deixar você mesmo, se você não pare de fazer isso aí. Outra, buscando e separando, encontrar satisfação com outra pessoa ou em outro lugar. Deus deseja que os problemas conjugais sejam resolvidos para o bem dos cônjuges. Ou seja, à medida que cada um deles procura agradar quem? 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 Ao Senhor, no relacionamento conjugal. Então, notem o seguinte, voltando para este trecho bíblico. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis. Então, isto é justamente nosso alvo, para ser agradável a pessoa de Deus, para agradar a Ele e abençoar justamente nosso cônjuge. Agora, veja o seguinte, Deus ordena que o cônjuge crente o ame e obedeça a sua palavra. Então, quando você pensa dessa forma, a Bíblia nos fala o seguinte, lembra que nós abordamos, amarás teu Senhor e amarás teu próximo, isso significa que o quê? Se não amais, e guardareis os meus mandamentos, se me amais. Então, se você ama a Deus, qual é o seu resultado? Uma pessoa obediente, aplicando a palavra de Deus na sua vida conjugal, guardando a palavra de Deus. Notem o seguinte, respondendo com gratidão no amor de Deus manifestado por meio do Senhor Jesus Cristo, e um crente pode exercer para com o seu cônjuge o quê? O amor bíblico. Mas como ele vai fazer isso aí? Veja
a descrição do amor bíblico. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses. 59 anos de casados, eu digo que meu problema maior na minha vida conjugal tem sido duas coisas: falta de paciência e procurar os meus interesses, não os interesses da minha esposa. Será que tem mais alguém que faz isso aí na sua vida? Falta paciência? Será que há momentos que você procura o que é melhor para você, seus interesses, em vez de procurar os interesses do seu cônjuge? É ferida que dói e não se sente. O amor é fogo que arde sem se ver. Isto é o amor bíblico. Se um crente considerar seu cônjuge superior a si mesmo, o que acontece? Ele lidará com todas as dificuldades de modo agradável ao Senhor. Então, qual a nossa meta? Amar teu Deus de todo o teu coração. Amar teu próximo como a si mesmo. Não fala amar a si mesmo, porque você percebe que você já se ama. Você já procura o melhor para você. Isso é a nossa natureza. Não é para Bill amar a Bill. É para Bill amar a Nancy. Da mesma forma que estou colocando o quê? Meus interesses em vez dos interesses dela. Agradável ao Senhor. Filipenses, um bom trecho para a vida conjugal, mesmo que não fale sobre a vida conjugal, mas dá para nós princípios bíblicos. Veja, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, eu devo tratar Nancy como superior a mim mesmo, e eu devo procurar o quê? Os interesses dela e não os meus interesses. Eu vou falar para você algo que aconteceu comigo. Foi o seguinte: houve um tempo, depois de 25 anos de casados, que caiu a ficha, passou o cartão, eu comecei a entender algo sobre mim. Que eu pensei comigo, há certas coisas que Nancy gosta de fazer, eu não gosto, não vou fazer. Sabe o que foi uma dessas coisas? Shopping. Eu não gostei de ir no shopping. Mas caiu a ficha, passou o cartão, eu pensei, eu estou me agradando em não ir no shopping. Mas eu pensei comigo, eu devo mudar esse modo de pensar. Eu vou no shopping com ela. Agora, vocês sabem, eu vou mostrar para você aqui. Eu já tenho visto homens no shopping desse jeito. A esposa está dando uma olhada ali na vitrina. O homem está assim. Deu para entender? Então eu pensei, isso não agrada a ela. Isso não sendo agradável a ela. Então o que eu fiz? Então, em vez de fazer dessa forma, eu falei com Nancy, vamos olhar na vitrina lá. E ela foi junto comigo, né? Nancy, aquela sandália aí, você não acha uma gracinha? Você não gostaria de experimentar um pouquinho? E nós entramos na loja juntos. Mas não foi somente aquela sandália. Ela experimentou várias sandálias. Enfim, ela comprou duas, não uma. Deu para entender o negócio? Agora, ao mesmo tempo, ela não gosta de assistir futebol americano. Ela não gosta. Você imagina você assistindo o jogo sozinho, nem dá para você torcer, ninguém está ouvindo. Não, ninguém está ouvindo. Você vai ficar sentado assim, gol! Não, você está sozinho. Você não fala, você está assistindo assim. Mas quando ela percebeu que ela estava se agradando, ela começou a assistir jogo de futebol comigo. E agora eu posso torcer, né? Porque tem alguém ouvindo, né? Gol! Nancy, você de gol! Não foi, beleza! Então o que eu estou dizendo? O cônjuge deve procurar
interesse do seu cônjuge. Irmãos, não estou brincando aqui. Eu fui chato mesmo. Vocês sabem, depois de 25 anos de casado, eu comecei a namorar a minha mulher. Namorar ela. O homem muito... Você namora a sua esposa? Olha a cara dele, sabe? Você não me convenceu, não. Então, irmão, você namora com sua mulher? Para o céu. Para o céu. Mas antes você namorava? Com certeza. Com certeza, ele falou, eu namorava a minha mulher. Irmãos, o que eu estou dizendo para você hoje à noite? 59 anos de casado, eu ainda hoje namoro com a minha mulher. Toda sexta-feira, dia de namoro. Toda sexta-feira, dia de namoro. Agora, isso não significa que não tem outros dias que eu não trato ela bem. Mas sexta-feira, eu falo para ela, o que você quer fazer hoje? O que você quer fazer? Não, o que você quer fazer? Mas eu quero procurar seus interesses. Nancy, vamos procurar seus interesses. Tá bom, vamos para o shopping. Dá para entender, gente? 2 Coríntios 5:9, que é possível que também nos esforçamos, quer presentes, ausentes, nós devemos o quê? Agradar a Deus. Quando procuro o interesse dela, quando coloco ela como superior, eu estou o quê? Agradando a Deus. Agradar nosso Deus, nosso Senhor, abençoar o nosso cônjuge. Veja algo mais, o resultado será uma unidade crescente de mente e propósito, quanto ambos são encorajados em Cristo Jesus. Então, mente e propósito. Veja Filipenses novamente, não trata a vida conjugal. Princípios bíblicos que podem ser aplicados. Veja, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhos afeitos, misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o quê? O mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo mesmo sentimento. Então eu digo para você hoje, eu tenho vida conjugal com a minha esposa de uma maneira ótima, devido o alvo meu agradar a Deus. Agora, voltando, eu posso procurar o caminho do homem e resolver meus problemas do jeito dele, ou eu posso procurar o caminho de Deus e resolver meus problemas do jeito bíblico, com princípios bíblicos na minha vida. Agora, notem o seguinte, os cônjuges devem se aproximar mais de Deus, especialmente em épocas de conflito. Então, o que isso significa? Isso significa o seguinte, à medida que ambos os cônjuges, crentes, se aproximem individualmente de Deus Pai, pelo Senhor Jesus Cristo, eles se aproximam um do outro. Agora, veja novamente o que nós havíamos abordado. Eu posso fazer do jeito do homem, ou seja, do meu jeito, em vez do jeito de Deus, mas o jeito de Deus é o caminho dele. E eu aproximo a Deus, e ela, por sua vez, está fazendo a mesma coisa, e percebe que a gente está mais perto devido ao fato que meu alvo é agradar a Deus e não a mim mesmo. Agora, Efésios 5, 21, 22, 25, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Submissão é servir a amar. E amor é servir e ser submisso a Deus. Então, notem o seguinte, ainda que apenas um dos cônjuges se aproximem de Deus, esta comunhão é o melhor incentivo para conduzir o outro cônjuge ao Senhor. O mais que eu esteja refletindo a Deus,
muito mais fácil que ela vai começar a corresponder com o meu amor. Ou seja, 1 João capítulo 4 fala que eu amo a ele, porque ele me amou primeiro. Então, eu devo fazer a mesma coisa com a minha esposa. Mulheres, sejam vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por intermédio de quê? Procedimento. Então, submissão que é servir e amor. E amor é servir e submissão. Então, o procedimento dela vai convencer o homem do fato que ele está se agradando a si mesmo, porque ele percebe que o comportamento dela está agradando a pessoa de Deus. Agora, eu acho essa palavra interessante, igualmente. Quando aparece a palavra igualmente, você tem que voltar para trás para ver o que foi falado antes desse igualmente. Então, 1 Pedro 2,18 fala o seguinte: servos, sejam submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e concordato, mas também ao perverso. Então, o homem, que ele deve fazer? Veja aqui, maridos, vós igualmente, vivei em vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Agora, discernimento. E tratando ela como não uma pessoa fraca, mas frágil. Então, o que significa discernimento? E você precisa estudar a sua mulher. Eu vou lhes dar um exemplo. O exemplo seguinte. Em 2002, eu estava morando em Saúde. Então, eu estava estudando a minha esposa, eu estava terminando um ministério aqui em São Paulo. Eu já tinha ideia para iniciar outro ministério aqui em São Paulo, diferente daquilo que eu estava fazendo. Mas eu comecei a estudar a minha esposa. Eu percebi que ela não falou nada, ela não queixou de nada, mas eu percebi que era a hora para levar ela de volta para os Estados Unidos. Eu não queria. Para mim, hoje, eu ainda estaria aqui hoje. Mas eu percebi que era hora para ela voltar. Não porque ela não gostou do Brasil. Não porque ela não gostou da vida aqui. Ela, por muitos anos, não foi avó na prática. Porque nossos filhos estavam espalhados. Então, ela tinha netos, mas sem conhecer os netos. Ela nunca reclamou, nunca queixou, mas eu percebi, era hora para ela praticar ser avó. Então, a minha neta, lá nos Estados Unidos, ela deu à luz gêmeos, agora eu tenho 2 bisnetas. Então, eu levei ela de volta para os Estados Unidos para ela ser justamente a avó das bisnetas. Dá para entender? Eu procurei o que interessa dela. Mas ela, por sua vez, esse ano eu tenho feito 8 viagens para o Brasil, desde janeiro, 8 viagens. Cada vez eu fico até 12 dias, até 2 semanas, cada viagem. Logo que eu volte para casa, eu vou voltar para casa dia 26, ou seja, 27 de outubro. Dia 9 de novembro, estarei em Madrid. Dia 16 de novembro, eu estarei em Lisboa. Eu volto para os Estados Unidos no fim de novembro. Então, percebe, ela sabe que eu estou dentro de um ministério que Deus colocou para mim. Ela não coloca barreira. Mas, ao mesmo tempo, ela diria para você que o desejo dela é que eu fique em casa. Mas ela não quer colocar barreira. Ela não deseja só procurar os interesses dela. Submissão, o que é? Servir e amor. E amor é servir e submissão. O marido sabe que ele é uma panela. Eu sou panela. Agora, ela, por sua vez, cristal. Então, a esposa, ela é cristal. Ela não é fraca, mas ela é frágil. Então, percebe que o cristal tem justamente o quê? Seu papel, a sua função. Mas, por outro lado, o homem, ele é panela.
Ele tem a sua função, não é a mesma função de cristal. Então, nós devemos entender justamente nossa função. Então, notem, são 4 ferramentas de comunicação que devem ser empregadas em todos os nossos relacionamentos. Elas são úteis para prevenir, como para solucionar problemas. Então, rapidamente, eu vou colocar isso para você. Vamos supor que você está no Bandeirantes, autoestrada, logo murcha o pneu. Desagradável, não é isso mesmo? Você não planejou, você nem pensou em murchar, mas murchou. O que você precisa quando murchar? Você precisa justamente o quê? Veja o que você precisa. Você precisa entender, na parte de comunicação, 4 ferramentas. Você tem que ser o quê? Uma pessoa honesta, seja atualizada, ataque o problema, não a pessoa, age e não reage. Agora, voltando para a autoestrada, o que acontece? Eu preciso ter step, mas step sem macaco não funciona. Você precisa macaco, não precisa macaco. Você precisa chave de fenda. Você precisa lanterna. Você precisa também o triângulo. Agora você está na autoestrada, agora você pode trocar o quê? O step, que está certo, e o pneu murcho você coloca na porta-malas de volta. Ninguém espera, mas de vez em quando acontece que o pneu murcha. Não é isso mesmo? Agora, minha pergunta para você hoje à noite, você já houve momentos na sua vida conjugal que murchou um pouquinho? Agora eu tenho que dizer para você, houve momentos que murchou meu pneu, justamente na minha vida conjugal com a minha mulher, na área de comunicação. Agora, o que eu fiz? Veja, quando nós realizamos 25 anos de casados, eu estava nos Estados Unidos e meu pastor me convidou para participar justamente de um treinamento de aconselhamento bíblico, como ajudar casais. Quando nós realizamos 25 anos de casados, eu era professor no Instituto Bíblico Peniel. E no Instituto Bíblico Peniel eu era conselheiro dos rapazes. A minha esposa, por sua vez, ela era conselheira das meninas. E nós dois fomos conselheiros de casais. Então eu pensei comigo, então esse ministério de aconselhamento bíblico vai facilitar para eu ter um ministério melhor. Agora o que aconteceu foi o seguinte, na sala de aula, depois de 25 anos de casado, Deus me aconselhou pelo seguinte, na minha comunicação, Ele colocou, Bill, você sempre tem que ser honesto com a sua mulher. E você tem que ser sempre atualizado. Você tem que ser sempre uma pessoa que não ataca a pessoa, mas ataca o problema. Ataque o problema e não a pessoa. Age e não reage. Então, rapidamente, o que significa? Seja honesto significa que você vai fazer o seguinte, mas seguindo amor, ou seja, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é cabeça, Cristo. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Agora veja, seguindo a verdade em amor significa falando a verdade em amor. Então, meu propósito não é que eu vou falar a verdade em amor. Cada vez que eu abro a boca, eu vou falar em amor com a minha mulher. Falando a verdade em amor, deixando a mentira, que o que é despojamento. E, veja, fale cada um a verdade, que é o que? Revestimento. Eu vou me despojar, eu vou desabituar-me, eu vou revestir-me ou eu vou reabituar-me. Agora, isso é, então, a primeira regra ou ferramenta. A segunda, mantenha-se o que? Atualizado. O que isso significa? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha só sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, veja que eu devo tratar justamente o problema de hoje mesmo, não deixe para amanhã. Ou seja, despojamento. Agora, notem não somente isso, mas também a terceira
é o seguinte: ataque o problema e não a pessoa. Outro trecho bíblico: não sai da vossa boca nem uma palavra torpe, ou seja, isto é despojamento, desabituar-me em falar de uma maneira que arrasa minha mulher em vez de edificar ela. Se unicamente a que for boa para edificação, ou seja, revestimento, reabituar-me e transmitindo graça ao que me ouve. Então, notem o seguinte, número 4. Age e não reage. O que isso significa? Facilmente a gente reage. E não precisa nem planejar para reagir. Quando você reage, você nem pensa, você reage mesmo. Não é isso mesmo? Mas o meu modo deve ser responder, não reagir. E para responder e não reagir, eu preciso refletir. Eu preciso refletir sobre a minha atitude. E eu preciso rever os fatos. Será que eu tenho todos os fatos? Uma vez que eu estou avaliando a minha atitude, ou seja, me julgando, e vendo todos os fatos, agora eu posso responder para minha esposa. Então, Efésios 4, 31, 32, longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sejais uns para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Novamente, o que é? Despojamento. Agora, novamente, o que é? Revestimento. Eu preciso me despojar, eu preciso me revestir. Eu preciso desabituar-me e reabituar-me com aquilo que agrada a pessoa de Deus. Agora, as suas palavras, o seu modo de falar são cruciais para cultivar relacionamentos harmoniosos. Agora, à medida que você aprende a falar a verdade em amor, você deve também determinar quando você deve falar, onde você deve falar e o que você deve falar e como você deve falar de maneira edificante a quem falar. Agora, nós havíamos abordado hoje à noite diversos assuntos, mas principalmente nós estamos tratando justamente de como resolver problemas na vida conjugal. Então, perguntas para si mesmo concernente à sua comunicação com seu cônjuge. Então, na primeira pergunta, o que as suas palavras revelam sobre você? Segunda pergunta, a quem você deve se dirigir? A terceira pergunta, quando você deve falar? E a quarta pergunta, como você deve falar? E a quinta, o que você não deve falar? E a sexta, o que você deve falar? Se cada vez que você tem um desentendimento com seu cônjuge, faça 6 perguntas a si mesmo. O que revela? A quem? Quando? Como? O que eu não devo dizer? E o que eu devo dizer? Voltando novamente, então, não julgueis para que não sejam julgados. Hipócrita, tira primeiramente a trave, ou seja, a viga do seu olho, que é julgar a si mesmo, e veja então você verá o quê? Claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Uma pergunta para você pensar: quais são as ferramentas que podemos utilizar para melhorar nosso relacionamento conjugal? Agora, a verdade bíblica que é, os cônjuges crentes em Cristo relacionam-se de modo sobrenatural como irmãos e irmãs em Cristo e devem, portanto, apoiar uns aos outros, o quê? No amor bíblico. Ou seja, o amor é fogo que arde sem ver e a ferida que dói e não se sente. Agora, você tem justamente a apostila diante de você, um esboço. E você pode avaliar o que foi abordado hoje à noite. E você pode, então, utilizar aquele esboço como uma conclusão sobre aquilo que foi falado hoje à noite. Então, hoje, que foi? Uma aula. Quando ele me perguntou quanto tempo você quer, normalmente dou uma aula, 1 hora e 15 minutos. Mas sendo que eu sou moralista, bonzinho, convertido, eu falei somente 1 hora e não 1 hora e 15 minutos.
Porém, você tem dívida comigo de 15 minutos. E um dia eu vou cobrar. Vamos fazer uma oração. Pai Celeste, eu quero agradecer-te, ó Deus, hoje à noite, pelo privilégio de abordar a Tua Palavra de uma forma tal que eu mesmo fui confrontado biblicamente pela Tua Palavra. Enquanto estava falando, ó Deus, estava falando para mim mesmo, porque é a Tua Palavra. Estava estudando a Tua Palavra, estava me dando instrução hoje à noite, novamente, como eu devo lidar com problemas na vida conjugal. Ao mesmo tempo, ó Deus, que estava me confrontando biblicamente, não resta dúvida que hoje à noite foi justamente uma confrontação bíblica sadia para a nossa vida, para que nós possamos realizar 3 coisas. Entender nosso problema na perspectiva bíblica, identificar esse problema na perspectiva bíblica e aplicar a solução bíblica que fornece para nós justamente esperança bíblica em nossa vida conjugal. Em nome de Cristo, nós oramos, amém, aleluia, amém.